Olá, alunos. Então, estamos aqui, né, mais uma vez para falar de fungos, né? Nossa segunda aula sobre os fungos. A primeira foi mais para falar sobre as características gerais dos fungos, sobre ser heterotrófico e tal. E hoje a gente vai falar sobre essa diversidade de três principais grupos que eu elenquei aqui, porque isso vai render um trabalho para você depois, né? E os fungos, as relações ecológicas, né? Os fungos simbiontes que a gente fala, que desenvolvem relações simbióticas com outros seres. Então vamos só relembrar, né? A gente está falando de fungo, a gente está falando de cogumelo, mofo, bolor, levedura, que são os fungos unicelulares, né? São heterotróficos, ou seja, eles precisam absorver nutrientes do ambiente, né? Eles não têm a capacidade de produzir seu próprio nutriente, como a fotossíntese das plantas e algas faz, né? Eles não têm tecido verdadeiro, né? Como as plantas e animais têm. E tem a reprodução, né? De esporos, a partir de esporos, a maioria quando é reprodução sexuada. Tem, como eu falei, né, as leveduras são unicelulares, mas tem também uma grande quantidade de fungos pluricelulares que a gente consegue enxergar. Eles reservam glicogênio, né? É, por exemplo, as plantas podem guardar isso em forma de amido, sei lá, os animais em forma de gordura, né, a sua reserva de nutrientes, né? E os fungos guardam em forma de glicogênio. Tem a reprodução sexuada ou assexuada, e essa digestão extracorpórea significa que eles jogam enzimas no objeto lá que eles vão querer se alimentar, que quebra as moléculas, começa uma digestão extracorpórea, depois eles absorvem os nutrientes. Né? E tem parede celular de quitina, como eu já tinha comentado na aula passada, como as plantas, por exemplo, têm parede celular de celulose, os fungos também têm parede celular, mas ela é de quitina. O mesmo material presente no, no exoesqueleto de alguns artrópodes, por exemplo. Então vamos ver aqui essa questão da diversidade. Primeiro aqui a ideia da árvore filogenética proposta aqui para fungos. A gente vai ver só esses 4 exemplos aqui. Claro que existem uma infinidade de outros grupos com outras características, né? Mas esse é como a gente está só tendo uma noção básica, né? Então vamos ficar só com os principais aqui. Então, provavelmente, algum ancestral eucarionte que começou a desenvolver hifas foi o ancestral comum de todos os fungos. E aí começou outras características a surgirem, como a parede celular e tal, guardar glicogênio, produzir esporos, né, na reprodução. E aí houve uma grande divisão aqui. Se vocês lembrarem do processo de evolução, naqueles processos lá de especiação, né, de divisão, mutações, isolamento geográfico e todo aquele processo todo de especiação é o que explica o surgimento dessa diversidade toda de vida que a gente tem. E né, a gente acaba representando isso nas árvores filogenéticas dessa forma. Em algum momento houve essa separação desses surgiram grupos diferentes. Esses zoósporos, a gente vai ver uma característica bem própria desse grupo aqui, que diferencia ele meio que de todos os outros. Por isso que ele está num ramo separado aqui da evolução. Né? Enquanto esse ramo que produz esporos normais, esporos sem flagelo, daí se dividiu, ramificou os 3 mais conhecidos, né? Os bolores, os orelhas de pau, coisas semelhantes, e os cogumelos, como a gente né, é mais comum de todos, talvez, né? A gente vai ver cada um deles agora. Primeiro, né, os ascomicetos, né, que é um dos grupos mais também amplamente, né, que dispersos aí, que a gente tem um monte de exemplares. Vamos destacar aqui primeiro, tipo, o ascomiceto produz a reprodução sexuada produz por meiose os ascósporos, que é a grande característica dele, né? Tem corpo de frutificação no caso dos fungos pluricelulares, né? Que é esse ascósporo, ou ascocarpo. Mas as leveduras são um exemplo de ascomicetos que, na verdade, são unicelulares, né? E não tem essa estrutura, né? Elas fazem reprodução assexuada, que é aquela famosa, né, se divide, brotamento, né?
de uma se divide em duas, e assim por diante, crescimento né, assexuado, né, e podem trocar também material genético. Então, aqui o exemplo mais visível, que a gente consegue enxergar, são as famosas orelhas de pau e a sua frutificação. Lembrando que essa parte que a gente vê agora, né, na madeira, surgem essas estruturas, é a estrutura reprodutiva, que a gente chama de corpo de frutificação. Né? Então, o orelha de pau aqui é do grupo dos ascomicetos. Daí tem o ascocarpo interior aqui, daí tem a produção de esporos nessa parte aqui de baixo. Tá? Somos tão grave aí que o que importa para a gente, na verdade, é saber mais ou menos que tipos de fungo, né, fazem parte de qual classificação. Tá? Aqui, talvez esse seja o maior grupo, né, que a gente tem mais estudos, né, que são os basidiomicetos, que eles têm como característica produzir seus esporos sexuados nesses basidiósporos, que é o chapeuzinho lá do cogumelo lá. Tá? Então a gente tem aqui, ó, o basidiocarpo, na verdade, produtor de esporos, que é o chapeuzinho do cogumelo. Esse é o exemplo, todo cogumelo, então, com esse chapeuzinho aqui, né, ou coisas semelhantes que a gente pode colocar, todos eles são pluricelulares, são os basidiomicetos, certo? Os zigomicetos, ou então a gente tem outro nome, não o nome em latim, mas vamos preferir ficar com o que for aportuguesado, porque o objetivo aqui é tentar facilitar e não complicar as coisas, né? Então, os zigomicetos têm a característica de produzir esses zigósporos, ou então os zigosporângios, de formar esses zigosporângios que são os produtores desses zigósporos. Eles também podem se reproduzir assexuadamente por esporangiósporos. Vamos ver o que cada coisa é. Mas vamos ver aqui que já estamos falando aqui de que tipo de fungo, né? O bolor de pão, esse aqui principalmente, né, o verde, é o penicillium, da onde foi descoberta a penicilina, né? Vamos ver então o que é essas coisas aí que a gente está falando, esporângios, e o zigosporângio, né? Os esporângios são né, o que vai acabar sendo visível se a gente pegar um microscópio, a gente vai ver, né, um cabinho e uma bolinha na ponta produtoras de esporos. Né? Esses, esses esporos é o que a gente acaba sentindo quando tem alguma coisa que está com um bolor, embolorado. Esses esporos é o que vão irritar o nosso nariz e fazer a gente espirrar um monte, que nem meu que tem rinite, né? Tá escutando minha voz fanha ainda no vídeo, por conta dessa. Agora é mais por causa do frio, mas enfim, né? Os esporos desses tipos de fungo é o que nos dão a rinite alérgica, para quem tem, né? Que, né? Quem tem sabe como é que é, né? E os zigosporângios é essa ligação entre as hifas que acontecem. Aí eles trocam gametas, né? Na verdade, vamos dizer que seriam gametas, né? Aqui, onde tem esses núcleos haploides que a gente fala, núcleos haploides, lembrando que eles só têm a metade do número de cromossomos, e daí acontece fusão dessa metade de cromossomos de um lado, metade de um outro, formando um conteúdo de células diploides, com o número completo, né, com a carga completa de cromossomos. Lembra que quando a gente, por exemplo, nas nossas células reprodutivas, né, espermatozoide e óvulo, também são células haploides, que a gente fala, que tem metade só do nosso cromossomo. Dos 46 ao total, carrega só a metade disso, só os 23, né, um cromossomo de cada tipo. Que na hora da fecundação vai somar, né, os 23 de um lado, 23 de outro, e aí formando, né, um novo, né, um embrião lá, o zigoto lá com o número completo de cromossomos. Então são duas fases aqui que a gente está fazendo, na fase assexuada e a fase sexuada de reprodução, por esporângios e por zigosporângios. O bolor, que é o mais comum. Esse quitridriomicetos, é um nome complicado, né? Foi um grupo que eu falei lá no começo,
que é um dos grupos que mais se diferencia, e provavelmente seja primitivo por conta disso, eles têm essa tal do zoospórico, ele forma zoósporos, e né, é uma das características bem diferenciada. Por quê? O que é um zoósporo? Que é uma espécie também ele pode ser aquático, esses fungos aqui, é um dos principais fungos, também pode ser patogênico para alguns seres vivos. Por exemplo, existe uma epidemia, né, sei lá, uma chamada de pandemia para os anfíbios, né, principalmente aqui no Brasil a gente tem visto isso, mas no mundo todo, uma pandemia causada por um fungo desse tipo aqui, né, que começa a comer a pele dos anfíbios. A gente sabe que os anfíbios têm a pele sempre molhada, então isso para os fungos acaba sendo né, uma o ideal para eles se desenvolverem. É igual você não enxugar os dedos do pé depois que tomar banho, aí alguns fungos como micoses vão começar a se alimentar das tuas células ali, né, porque está um ambiente úmido, aí tem alimento para ele, no caso das tuas células ali. Existe uma epidemia dessa com os anfíbios, sapos, rãs, né, da Mata Atlântica, de vários lugares aí, que está vendo o declínio da população desses anfíbios, até risco de extinção por conta desse tipo de fungo. E a reprodução desse fungo é o que diferencia ele, porque ele tem esse zoósporo, né? O que é o zoósporo? Na fase de produção desses esporos, né, os esporângios aqui, fazendo meiose, ele produz zoósporos haploides, que nada mais são do que uma célulazinha reprodutiva com um rabinho, um flagelo. Por isso que é um zoósporo, porque ele lembra uma célula, né, uma célula reprodutiva como se fosse os animais, tem os espermatozoides, né? Só que em vez de ter uma outra célula, é, no caso, como seria o equivalente ao óvulo, não tem. Todas elas são zoósporos, né? E aí, eles, fazendo a fecundação, né, ele começa a fecundação desses gametas, fecha o ciclo, né, desse tipo de fungo. Né? Então, a grande característica desse grupo, dos quitridiomicetos, é a existência desses zoósporos, que são esporos que têm um flagelozinho para sair nadando por aí, para se dispersar pelo ambiente. Aliás, as formas de dispersão de esporos, elas são, né, enormes, né? Existem vários tipos. Esse é tem um mecanismo próprio de locomoção, mas existem muitos outros fungos com diversas formas de transmissão. Até eu vou sair daqui, né? Eu sei que eu tinha feito uma apresentação, mas eu acabei deixando de fora essa questão que é bem importante desse transporte dos fungos. Por exemplo, o fungos que atraem, como é que é o nome daquela? Drosófila. Vou mostrar para vocês aqui um fungo, tá? Que atraem moscas do vinagre. Não sei se vocês conhecem, as drosófilas são as moscas do vinagre. Essas mosquinhas daqui. Cadê achar agora esses fungos aqui? São os mais com a gente. Fungos. Drosófila. Vamos ver se deixar só fungos drosófila vai ficar melhor. Enfim, o que esse fungo ele faz? Ele produz, né, um odor, um cheiro de azedo e atrai essas mosquinhas. Então, não sei se alguém aqui costuma andar, fazer trilha e tal, mas eles são fungos brancos que parecem meio gelatinoso. E quando ele está maduro, com esse esporo maduro, ele atrai esses insetos para ficarem andando e se alimentarem dessa substância aí com um cheiro de azedo. E o que acontece? Ele carregando esse, vamos ver se tá difícil de achar esses cogumelos, esses tipos de fungo. Seria mais uma orelha de pau, na real. Mas vamos ver. A internet é lenta. Então, coisa aqui é difícil. Enfim, não vou conseguir achar agora. Mas esses bolores, esses bolores, esses fungos, têm a capacidade de atrair esses insetos e os fungos eles vão se encher de esporos e vão carregar
carregar esses esporos para vários lugares. E aí dissemina os esporos. Outra forma também de fazer isso, uma coisa que é, agora, nesses últimos tempos, vem sendo falado muito sobre isso, são os insetos zumbis, né? Não só insetos, a gente viu que tem aracnídeos, e né, a gente não viu ainda até onde isso pode ir, que é a capacidade de alguns fungos têm de controlar o sistema nervoso de vamos colocar assim, os artrópodes aqui, os insetos, e fazem com que eles desempenhem essa função de dispersar esporos. Então, vamos dar um exemplo aqui. Esse aqui é um dos fungos orelha de pau, parecido, não sei se é bem esse aqui agora, por essa foto, essa imagem não está muito boa, mas que atrai essas mosquinhas para fazer a dispersão. Vamos colocar aqui o fungos. Fungos. Vamos colocar zumbi para ver o que vai dar. Se é exatamente isso que a gente quer achar. Provavelmente vai achar exemplos de insetos que foram contaminados por esse tipo de fungo. Muito devagar aqui. Olha só. Aqui a gente está vendo aqui, ó. Às vezes você encontra esses insetos grudados numa folha, no tronco da árvore. E é um trabalho de alguns, existem agora pesquisando, descobrindo cada vez mais espécies de fungos que fazem isso, né? São propriamente adaptados a contaminar insetos, vamos colocar insetos como o principal, né? E ele contaminando esses insetos, ele começa a causar uma doença neurológica nesse bicho, tá? E ele perde o controle das suas ações, ele começa a andar e não tem mais aquele controle porque ele trabalha para o grupo, né, para a sua colônia, ele sai andando sem rumo, subindo uma árvore até o máximo que ela pode, e aí chega até o momento que ele morre, né? E aí ele morre e aí o fungo começa a se desenvolver dentro do corpo dele, saindo aqui as estruturas produtoras de esporos. O objetivo do fungo é espalhar seus esporos pela maior, né, área possível. E ele utiliza esses insetos para fazer esse trabalho de transportar, andar para ele até algum lugar, espalhar esses esporos, contaminar outros insetos e assim começar esse ciclo tudo novamente. Então é como se fossem né, os insetos ali virassem zumbis, né? Tá, vamos voltar aqui para nossa apresentação, da onde a gente está. Cadê? Slide atual. Então, a gente estava falando né, desses tipos de que tem o zoósporo, que é uma forma também de transporte, né, de se locomover, de dispersar os esporos. Né? Agora a gente vai para os fungos mutualísticos, que são os fungos que fazem essa relação com outros seres. E lembrando que o mutualismo é uma relação ecológica onde seres diferentes, totalmente, né, espécies diferentes, de reinos diferentes, como a gente está vendo aqui, no caso o reino dos protozoários, o reino das bactérias, se for cianobactéria, associado ao reino dos fungos. Essa associação ela vai ser benéfica para os dois, para os envolvidos nessa associação. Isso é o conceito de mutualismo, né? Ou simbiose também pode ser chamado, né? As micorrizas são o primeiro grupo, o primeiro tipo de associação que a gente pode destacar aqui. O que são as micorrizas? Os fungos, né, através de suas hifas, se associam a raízes de plantas, né, e conseguem meio que na ligação ali mesmo onde corre a seiva da planta mesmo, não é por fora, né, tem essa ligação ali por dentro. E aí o que acontece? Os fungos têm essa capacidade de absorver água e sais minerais, fazer a decomposição, né, da matéria orgânica e ajuda a planta a absorver essa água e sais minerais. Em troca, o fungo fica com uma parte da matéria, né, dos nutrientes que a planta produz na fotossíntese. Né? Então, essa é uma troca onde os dois, né, um ajuda o outro para favorecer o desenvolvimento dos dois, tanto do fungo quanto da planta. Em alguns lugares, essas relações de micorrizas elas são fundamentais para a vida numa floresta, por exemplo, né? Para as plantações, né? Na agricultura, esse tipo de associação é uma associação muito estudada, porque você favorece a produção, né, de algum determinado cultivo e tal, né?
Então, as micorrizas é essa associação das hifas dos fungos com as raízes das plantas, onde os fungos ajudam a absorver água e nutrientes, minerais, né? E as plantas devolvem para ele a matéria orgânica já, né, processada na fotossíntese, certo? Então, uma simbiose favorável, né, para os dois. Aqui a gente vai um pouquinho além, né? Essa relação de micorriza, há pouco tempo atrás, ela foi descoberta que ela vai além dessa questão de benefício do fungo com a planta só, né? Numa floresta, por exemplo, os ambientes naturais, essas redes de hifas, de fungos, porque existem hifas, né, fungos que podem ser maior do que sei lá, quase o tamanho de uma cidade inteira embaixo da terra, esses prolongamentos dessas hifas, de um organismo só. Então, essas hifas, elas se espalhando pelo chão da floresta, cheio de matéria orgânica para ele se alimentar, ligando com as raízes de várias plantas espalhadas por todo o chão da floresta. O que eles descobriram? Que existe uma comunicação das plantas, de plantas né, distantes, através dessa rede de comunicação de hifas, o que eles chamaram de internet das plantas. Então, se uma planta está, de repente, precisando de nutrientes, está num ambiente ali que ela está, de repente, doente, as plantas que são da mesma espécie que ela conseguem, de repente, fazer com que esses nutrientes sejam passados por essas ligações entre as hifas até chegar nessa planta doente. Elas conseguem se comunicar, né? Então, isso foi uma coisa bem interessante que está sendo estudado ainda para entender como é que funciona. Já se viu que não é só nutrientes, é informações, muitas vezes elas passam informações, ou seja, elas conversam entre elas, as plantas, utilizando a rede de hifas que tem ligando as raízes das plantas. Ou até espécies diferentes, uma joga uma substância que pode fazer mal para a outra, porque elas estão competindo por espaço. Ou então, por exemplo, se as plantas florescem todas de uma vez só, né, existe o problema da questão de reprodução, da reprodução, da polinização, que fica muito, muito próximo uma da outra, uma planta mesmo, que de repente a irmã dela está aqui do lado, se as duas florescerem ao mesmo tempo, a polinização vai acontecer ali entre esses dois que são já tem o mesmo parentesco genético. Isso para, né, a gente sabe que para a gente também não é interessante, né? Porque problemas genéticos que estão no indivíduo, dependendo do parentesco que ele tem com o outro, na hora que tiver, né, a combinação desses fatores, a tendência é que vai ter, né, os seus descendentes vão carregar alguma falha, né, vai começar a ter menos germinação de sementes, vai ter, né, problemas diversos por conta dessa proximidade genética ali entre esse parentesco entre eles. Então, o ideal é que se uma floresce, a outra, né, demore mais um pouco e tal. Eles estavam vendo isso, que eles ficavam tendo esse intervalo de que uma floresceu, a outra espera mais um tempo. Como é que isso acontecia, né? Por exemplo, elas combinavam. Não, quando eu estiver florescendo, eu quero que o meu pólen chegue numa planta lá né, muito mais longe. Se estiver florescendo aqui, o polinizador já vai fazer a polinização muito próxima. E eles, né, e uma dessas formas que elas combinam o momento da floração, muito é também por essa comunicação que acontece nessa rede da internet das plantas, através das micorrizas. Muito parecido com o que é visto lá no filme Avatar, né? Que eles se conversam, todos os seres, né? Mas aí é todos os seres, né? Não é só as plantas, animais, tudo, se comunicam utilizando aquela rede neural lá, liga numa planta, né? Todo mundo fica ligado com aquela planta xamã lá, sei lá, aquela planta que era o grande oráculo, né? Isso, o filme Avatar de 2009 mostra isso. É parecido, né, com o que aconteceu, com o que mostra no filme, né? Mas é uma coisa interessante que está sendo descoberta agora, né? A gente ainda tem muito mais a descobrir. Então tá, agora vamos para os líquens, que é outra associação, né? Uma simbiose também entre fungos, e agora a gente está falando de fungos e algas, né? O que acontece nos líquens, né? O que os fungos fazem? Aqui tem um esqueminha bem legal, assim, um líquen aqui, né? Aquelas manchas que a gente vê no tronco de árvore, né? No telhado, nas rochas. Aquilo ali, na verdade, são dois seres vivos em um só, né? Fungo e alga, né?
juntos, que nem o fusão lá do Dragon Ball, lá se fundiram, e trabalham como se fossem um ser vivo só. Mas se você pegar no microscópio, né, cortar um pedacinho do líquen e colocar, você vai ver que tem uma camada, né, externa de fungo, né, e uma parte interna onde tem algas, né? A gente pode estar falando aqui de algas do reino protista, que a gente viu lá, ou então de cianobactérias, depende do tipo de líquen que a gente tá falando. Qual que é a troca de favores aqui? Bom, as algas fazem fotossíntese, pegam carbono, pegam água, né, pegam a luz, transformam isso em glicose, que é um açúcar. É um alimento, é um nutriente importantíssimo para tirar ali energia. E os fungos fazem o quê? Eles protegem a alga, né, as algas da desidratação. E conseguem fornecer também alguns minerais que as algas precisam. Afinal de contas, os fungos têm a capacidade de jogar substâncias químicas, enzimas, em rochas e, né, tirar alguns minerais e meio que dissolver na rocha e aproveitando os minerais que tem ali. Esses minerais ele manda para as algas para elas, né, é, é, ajudarem nesse processo delas de se desenvolverem na fotossíntese e tudo, né? Então, essa é a troca. Um produz comida, o outro protege e fornece alguns elementos importantes, né? Como água e minerais, certo? Então, isso são os líquens. Aqui é a diversidade de líquens. A gente tem esse tipo de líquen aqui, que é o chamado, né? Parece um arbustinho, que nasce principalmente em solos arenosos, esse tipo de fungo aqui. Ou então esse daqui, que é né, o folioso aqui. Ou então aquele também bem comum que as pessoas veem lá, né, o gostoso, que alguns dizem que o líquen vermelho é indicador de qualidade do ar. Bom, todo líquen a gente vai ver que é qualidade, pode indicar a qualidade do ar, né? O vermelho indica mais a questão de umidade, né, e não só a questão do ar. Então, esses três tipos de líquens aqui, né? Como eu estava falando, então eles podem ser considerados como indicadores, ou seja, eles são sensíveis à poluição atmosférica, principalmente a liberada no queima de combustíveis fósseis, como, né, petróleo, a gente está falando de gasolina, diesel, libera algumas combustíveis com enxofre, que eles são extremamente sensíveis. Então, em algum lugar onde tem muita poluição atmosférica, vai a tendência a ter menos fungo. Aí, o que a gente já fez alguma vez? A gente trabalhou né, a densidade de fungos na escola. Isso foi um exemplo de um trabalho prático, né? Podia ser uma coisa que a gente fizesse agora, mas eu acho muito complicado trabalhos em grupo, quando a gente precisa ter esse distanciamento social. Né? Eu acho que talvez, né, quando a gente passar essa fase, a gente volta a fazer esse tipo de coisa, né? Infelizmente, agora a gente precisa se proteger. A gente precisa primeira coisa. Mas olha só, fica como ideia para as próximas, até para futuras feiras de ciências, é uma coisa que dá até para fazer artigo científico sobre isso. O que a gente faz? O que a gente fez na época? A gente recortou uma folha de papel, na verdade cartolina aqui, né? Uma área bem delimitada, 20 por 20, né? Para a gente ter essa área para a gente calcular, para a gente medir. E aí a gente foi, calculou a altura da árvore sempre a mesma, a direção da árvore, para ter fatores que não influenciem nos resultados, né? Afinal de contas, na ciência a gente tem que padronizar os nossos resultados para a gente poder comparar depois, né? A gente não pode querer, eu vou colocar esse daqui sempre do lado onde tiver mais líquens, daí eu sempre vou ter um resultado alto e não indica que, né, que tem que ser uma coisa padronizada, né? Então, esses quadrados a gente botava numa altura específica sempre de cada árvore que a gente olhava, na direção, né, sul, sempre em direção sul. Porque se for mudar isso, já altera o meu resultado, pode alterar o meu resultado, pode enviesar o resultado e, né, não ficar assim é, não ficar tão confiável. Né? Então, depois de fazer isso em várias árvores de uma escola, aqui o bairro Vila Nova, né, o bairro Vila Nova, zona oeste de Joinville, a gente viu num bairro tal, foram 4 escolas ao todo observadas, e as árvores dentro da escola, né? E árvores também com um diâmetro acima de um diâmetro específico, árvores muito fininhas, né? Não ficava viável fazer esse trabalho.
Depois a gente calculou a densidade, que era essa quantidade de líquens por, por área, no caso, centímetro quadrado, por centímetro quadrado. E aí a gente calculando isso, a gente chegou num resultado. Qual foi o resultado que a gente teve? Tipo, teve uma escola com a menor densidade, que foi a escola Valentim João da Rocha. Ela tinha a menor densidade de todas as escolas. 0,04 líquens por centímetro quadrado, né? E depois, né, e a gente teve uma escola com a maior densidade. O que a gente viu depois, né, analisando, porque a gente tem um resultado, o resultado em si é o número lá. Na ciência, a gente pega esses números e depois tenta fazer a relação das coisas com os números. O que foi relacionado? A localização da escola. Todas eram no bairro Vila Nova, mas a escola Valentim João da Rocha era a única que estava do lado do terminal de ônibus, né, urbano, ou seja, fonte de poluição, né? E a escola Carimba Quimé era uma escola mais afastada, né? Tinha casas e tal, tinha uma estrutura urbana, mas ainda tinha bastante áreas verdes próximas, então que já ajuda um pouco na qualidade do ar. Né? Então isso prova o quanto a poluição atmosférica afeta na quantidade de líquidos de um ambiente. Esse aqui é um blog que eu tinha lá em 2010, e aí eu escrevi essas coisas, eu queria, né, dar uma de divulgador científico, mas muito ruim, né? Então não dava. Olha só, o tempo eu tinha um cabelão que parecia sei lá, um hippie doido aqui. E, enfim, o blog ficou abandonado. Mas se alguém quiser visitar, só colocar lá Guilherme Evaristo, guilhermehevaristo.blogspot, e vai achar lá algumas coisas que eu escrevi quando tinha essa ideia de divulgar algumas coisas de ciências. Tá? Então é isso. Né? A gente viu aí diversidade de líquens, né? Os quatro grupos ali principais que eu escolhi, para a gente poder correr atrás depois, porque vocês vão ter que fazer um trabalho fotografando pelo menos alguns é, né, tipos, né, exemplares desses fungos. E os fungos simbiontes, fungos que fazem relações de mutualismo, no caso as micorrizas e os líquens. E aí finalizamos a nossa apresentação, certo? Espero que tenham gostado, tenham entendido. E é isso aí. Até a próxima, então. Valeu.